Olá, meu nome é Valdir Covino, sou delegado de polícia, professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo e coordenador do Grupo de Prevenção ao Suicídio Valorização da Vida. Iniciamos o nosso webinar Setembro Amarelo, Valorização da Vida. Por que setembro e por que amarelo? A Organização Mundial de Saúde escolheu o mês de setembro para a intensificação dos programas de valorização da vida em razão de uma tragédia ocorrida nos Estados Unidos da América. Em setembro de 1994, um jovem norte-americano, apaixonado pelo seu Ford Mustang amarelo, suicidou-se no interior do seu veículo. No sepultamento do rapaz, várias cestas traziam cartões e fitas amarelas, onde se via escrito: se você precisar, peça ajuda. Para a abertura do nosso evento, eu convido o Dr. Júlio Gustavo Vieira Gebert, delegado de polícia, diretor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. É um tema muito importante para a polícia. Segundo os últimos levantamentos, na população em geral, o índice de suicídio é de 5,8 por 100 mil habitantes. Na polícia, é de 23,9. E na Polícia Civil, que é o nosso caso, é de 30,3. Diante disso, a nossa Acadepol possui um grupo de professores que realizam diversas ações voltadas à valorização da vida. Uma das ações é a promoção desta webinar, que tem por principal objetivo conscientizar sobre a necessidade de falarmos sobre esse assunto. Deixo a palavra com o professor Valdir Covino, que é o professor coordenador do grupo que estuda a valorização da vida. Com grata satisfação, chamamos o nosso primeiro convidado, o professor, educador, filósofo Mário Sérgio Cortella, que dispensa maiores apresentações e abordará causas de exaustão mental e a importância da atenção aos sinais de estresse. Muito bem, é especial que a gente possa, vez ou outra, fazer uma reflexão com pessoas que ganham a vida, ajudando a cuidar de vida. E é claro, todas as pessoas que ganham a vida, ajudando a cuidar de vida, elas sabem, né, a necessidade de serem não só valorizadas, como, acima de tudo, cuidarem também, né, da própria vida. E há vários modos de fazê-lo. Não apenas em relação aos cuidados do corpo, aquilo que é a nossa sanidade física, em relação à alimentação, em relação à prática do exercício, em relação a qualquer cautela contra o que possa nos ameaçar, né, no campo da saúde, mas a nossa saúde mental. Não é fácil a atividade de pessoas que se dedicam, homens e mulheres, especialmente, né, no campo, né, da Polícia Civil. Na minha família, eu tenho várias pessoas que já estiveram e ainda estão nessa atividade. E uma das coisas que sempre lembrava no diálogo com elas ou com eles era o quanto enfrentar no dia a dia, não só o perigo, isso também, não só a violência, isso também, mas a brutalidade que a vida pode carregar, ao nível de injustiça que muitas vezes a pessoa se depara, a exaustão em relação à atividade que é feita, né, por muitas formas extensas de tempo e também intensas de prática, a necessidade de ficar afastado ou afastado em muitos momentos do convívio familiar, né, de ter horários e plantões que são muito diferenciados. Isso é da natureza, evidentemente, da própria atividade. A pessoa escolheu nessa atividade estar, mas o fato de ter escolhido não significa que não haja algumas coisas que são angustiantes, né? Eu sou da área de educação escolar, sou professor, né, há 46 anos e gosto sempre de lembrar, né, que a minha atividade ela tem o que eu chamo de agonias e alegrias. Agonias e alegrias. Tem até um livro que trata disso, chamado Nós e a Escola, Agonias e Alegrias. E é claro que nós temos muitas agonias, né, naquilo que fazemos. Lidar com crianças, jovens, adultos dentro do ensino é algo complexo, né? Está lidando com uma fragilidade grande e com uma exuberância imensa. Por isso, sim, há muitas agonias no que fazemos, mas há muitas alegrias. E é claro que há momentos também em que a agonia ela fica muito forte,
da vontade não só de largar a atividade, de desistir, como enfrentando condições que são adversas, reconhecimentos que muitas vezes são rarefeitos, são diminuídos, né? Pessoas que falam bastante da valorização, né, da nossa atividade, mas não necessariamente isso tem uma correspondência direta nas práticas dentro de uma comunidade de vida, em políticas públicas ou na forma de envolvimento da sociedade civil. Tudo nos coloca em várias, né, das trilhas que nós somos capazes de passar, entre elas a atividade policial, o campo, né, de auxílio aos poderes que aí estão para garantir a harmonia, a paz, a convivência digna para as pessoas. Isso marca, né, faz com que a gente carregue, né, alguns ferimentos, alguns traumas. E eu repito, não são apenas os ferimentos eventuais que acontecem relativos, né, à vulnerabilidade do corpo, vulnerabilidade, né, daquilo que é a nossa capacidade protetiva, mas sim, né, as marcas, as cicatrizes que vão ficando no desempenho de uma atividade que, como eu lembrei, ela é decisiva, ela é absolutamente relevante, mas ela é complexa. E ela também, em muitos momentos, como eu trazia à tona, leva a alguma exaustão mental até. Né? Cada pessoa que está, por exemplo, né, no campo da atividade policial, muito mais, mas muito mais, né, do que a atividade docente, sabe da importância de lidar com aquilo que são modos de esgotamento, que levam, inclusive, tantas são as situações que se enfrenta. Tamanha, né, é a prática de um desgaste em relação às energias no dia a dia. Tão grande é a luta para ter melhores condições para se fazer bem aquilo que se precisa fazer, que há algum desalento em algumas situações. E nessa hora a saúde mental, ela precisa ser cuidada, precisa ser preservada. Nós temos de nos preparar para isso. Nenhuma de nós é invulnerável a essas situações. Eu, Cortella, várias vezes ficava pensando, né, eu tenho 3 filhos e esses filhos têm 4, 2 meninos e 2 meninas, então, pai de 3, avô de 4. Eu sempre ficava imaginando desde criança, quando eu um dia, né, fosse lidar com os meus filhos, né, como é que eu faria para que eles valorizassem mais a própria vida e não fizessem algo que assusta qualquer pai, qualquer mãe, que era pensarem em tirar, por exemplo, a própria vida. Essa é uma temática que, junto com o consumo de drogas ilegais, a exposição insegura dentro da vida na comunidade, né, estarem submetidos ou submetidos que poderiam, ainda estão, como qualquer um de nós, né, a serem vítimas da violência existente. Como é que eu faria para proteger a vida deles e delas? Claro, terei que começar pelo exemplo, isto é, marcar a minha vida também como aquela que cuidava da minha própria vida para poder ajudar a cuidar de outras. Mas aprender, entre outras coisas, que como eu não sou invulnerável, e isso eu busquei passar a eles e ela, e também aos meus netos e netas, que toda pessoa que se sente completamente protegida, como ninguém o está, né? Nós somos sempre, né, marcados pela possibilidade da vulnerabilidade, acaba se descuidando. E esse descuido leva a ameaçar a nossa integridade física, moral, espiritual, mental. A ideia de saúde é muito mais completa do que apenas não ter alguma doença, né, eventual. E eu, em relação aos meus filhos, e agora também em relação aos meus netos, lembrava da importância da possibilidade de fazer pontes com outras pessoas. Todas as vezes que a gente sente, né, que está se desgastando em excesso, sente que está perdendo vitalidade, sente que há um exaurimento, como eu lembrava, né, das nossas condições emocionais, não só do cansaço físico, mas a exaustão mental, que pode inclusive nos levar a alguma circunstância até de desespero, de imaginar eu vou tirar aquilo que não vale viver, eu não quero fazê-lo. Sempre me preocupei, primeiro, que eu não tivesse isso dentro de mim, nas vezes em que, de alguma forma,
desalentado, imaginava que talvez a vida não teria sentido, ao procurar, né, apoio, ao procurar a mão de outras pessoas, isso admitiu também que eu conseguisse reconstruir uma parcela grande dessa vitalidade. E a mais importante dessas lições aprendi, inclusive, com pessoas, né, que estão no cuidado de outras pessoas, que é nós sermos, sim, capazes de estudarmos, de fazermos cursos, de participarmos de atividade em relação, por exemplo, à prevenção do suicídio, né, dentro da nossa comunidade de vida e de trabalho, entender que as pessoas têm razões, até vez ou outra, para não quererem continuar vivas, mas essas razões não são suficientes para fazer com que a vida deixe de ser. A minha área, que é filosofia, ela tem uma frase antiga relativa, por exemplo, a pessoas que desejam, né, tirar a própria vida, de que a pessoa poderá até ser alertada que, digamos, o suicídio ela é uma solução, né, o suicídio é uma solução definitiva para um problema que é provisório. Né? A tua avó, teu avô, meu avô, minha avó diziam: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Nesse sentido, embora uma circunstância momentânea possa parecer desesperadora a ponto de nós querermos não existir mais, não ter mais trabalho, não causar mais trabalho, evidentemente que uma solução definitiva como, né, o término da vida ou da própria vida é algo que não dá nem a possibilidade, né, de reinvenção, de reconstrução. Daí a importância de nós estarmos atentas e atentos a quem está à nossa volta e a nós mesmas e nós mesmos, isto é, aos sinais de que em nós há algum cansaço que não é só físico, e nessa hora estender a mão. E há pessoas que podem sim nos apoiar na nossa família, no círculo de amigos, na nossa atividade profissional, que podem nos ajudar, que podem nos auxiliar, né, não a resolver todos os problemas que levam a esse tipo de sensação, mas a enfrentar os problemas sem, de maneira alguma, querer perder a vida e a vitalidade como maneira, né, de solução, à medida que não é uma solução que de fato se encontre num campo protetivo. Por isso, eu de novo digo, ganhar a vida cuidando de vida começa, acima de tudo, cuidando, né, daquilo que em nós é a nossa integridade, nossa inteireza, nossa vitalidade, nossa saúde mental, tudo que permite que a gente fique muito mais, né, fértil na existência, com animação suficiente para, com todas as circunstâncias que eventualmente sejam negativas em relação àquilo que vamos fazer, consigamos dar sim um passo além e assim sigamos. Daí, volto a um ponto, com meus filhos e filha, né, eu lembrava, estar notando os sinais que podiam dar de que aquilo que na adolescência, especialmente, mais adiante, nos primeiros momentos de trabalho ou de relação amorosa, poderia levá-los a um momento de colapso, né, da sua própria capacidade de enfrentamento, a única saída era estender a mão. Não é à toa que quando Michelangelo Buonarroti quis pintar uma cena que lembrasse a impossibilidade, né, de nós ficarmos sozinhos na vida e no universo, no teto da Capela Sistina, ele fez com que Adão, né, dentro da crença religiosa, Adão e a divindade estivessem com os dedos quase se encostando. Para lembrar um grande médico mineiro, um homem que escreveu muito, muito em literatura de alto nível, o estupendo Guimarães Rosa, né, na sua obra Grande Sertão Veredas, ele faz com que a gente não esqueça, já no título, algo especial. A vida é grande sertão, mas ela tem veredas, isto é, ela tem trilhas e caminhos que nos permitem deixar, né, de estar numa situação de angústia e de agonia sem alternativa. Né? De novo, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Dentro desses dois movimentos, a consciência de que nós somos finitas e finitos, mas também a consciência de que aquilo que nos atinge não o fará de modo contínuo o tempo todo, e por isso eu preciso cuidar, né, da minha saudabilidade para que eu faça melhor aquilo que honra a nossa existência e a nossa vida, é especial. Daí, não só notar em nós e nos outros os sinais, quando a pessoa quer deixar de ter vitalidade,
quando ela quer fazer com que sua vida cesse, mas também sermos capazes de nos preparar para lidar com essa circunstância nas outras pessoas e em nós mesmas. Isso marca imensamente nosso gosto. Eu gosto demais, e aqui concluo, de uma frase que eu digo com frequência, tá até em alguns dos meus livros, né, de um grande médico nascido na Europa, mas que passou a vida na África, mais de meio século se dedicando à atividade com as pessoas para poder ajudá-las, né, um homem chamado Albert Schweitzer. Schweitzer, que aliás foi Prêmio Nobel da Paz, em 1952. Ele disse: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha só, a tragédia não é quando uma pessoa morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela ainda está viva. O que não pode morrer? A esperança ativa, a capacidade de ir buscar, inclusive a humildade e a consciência de estender a mão quando é necessário e procurar aquilo que permite. Que no grande sertão, que é a vida, a gente encontra ali também as nossas vidas. Aí sim, uma vida vale como toda vale, mas ela vale mais quando a gente dela cuida, cuidando de nós e das outras pessoas. Acompanhamos a excelente e altamente motivadora exposição do professor Mário Sérgio Cortella. Receberemos agora nossa próxima convidada, a professora Giselda Castro, psicóloga da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, pós-graduada em Síndrome do Pânico e Ansiedade, e que abordará as causas do suicídio policial e a importância de se pedir ajuda. Olá! Muito bom poder estar aqui neste webinar, que está sendo enriquecedor, promovendo a saúde mental, com palestras sensacionais, motivadoras, com pessoas reconhecidas que estudam o tema. Está sendo muito bom esse ano. Eu pretendo falar da parte da contribuição da psicologia. Minha fala vai ser curta, apenas algumas dicas de como perceber alguns sinais que nós chamamos fatores de risco e também algumas dicas de como poder ajudar se perceber que a pessoa está passando por algum momento muito difícil e pode vir a ser o que nós chamamos de tentante, onde a pessoa pode, por fim, no resultado final, tentar contra a própria vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns sinais, rapidamente, apenas para detectar e algumas dicas de como poder ajudar. Então, nós vamos falar, o tema é saúde mental. A psicologia, ela trata essa questão da saúde mental e busca sempre recursos de sanar as dores, sanar os incômodos e justamente promover uma maior satisfação na vida como um todo. Hoje em dia, o mundo todo está atento com relação à saúde mental. Há poucos dias, a ONU publicou um relatório alertando o mundo, chamando a atenção do mundo para adotar medidas para reduzir o impacto do coronavírus na saúde mental da população de um modo geral. Claro que toda a situação pandêmica pode ter agravado toda essa questão de saúde mental e de sofrimento humano. Se nós vamos falar acerca de dados sobre a questão do suicídio no Brasil, podemos identificar que 17% dos brasileiros pensam ou pensaram em algum momento em tirar a própria vida. 5% planejam ou já planejaram. 3% tentam. E 1% acabam cometendo o ato contra a sua própria vida. Se nós pensarmos acerca do ser humano, desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre está em conflito. A vida não é só alegrias. Então o ser humano ele vive em conflito, seja conflito interno, por questões de pensamento, de ansiedade, de angústias, nós chamamos de dor psíquica, ou seja por sofrimentos externos, que também por conflitos externos, seja na sociedade, seja nos relacionamentos, seja entre a família, ou seja também no ambiente profissional. O fato é que o homem ele está em constante conflito. Porém, o que a psicologia, a neurociência, ela vem
dizer e comprovar cientificamente que tudo há solução. O sofrimento que faz parte da vivência humana, o sofrimento do homem, já faz parte. Mas tudo é tratável, desde que a pessoa reconheça ou que seja detectado, de preferência o quanto antes, para promover o tratamento adequado, porém tudo é possível. Hoje em dia, a neurociência, aí com esplêndidos recursos, comprovando que assim, nós podemos reorganizar caminhos dos nossos neurônios e criar novas conexões. É o que chamamos de neuroplasticidade. Então, mesmo a pessoa que está no sofrimento extremamente doloroso, naquela fase mais aguda, digamos, do sofrimento psíquico, é possível reverter o quadro, desde que busque a ajuda adequada. Quando nós falamos em fatores de risco, que seria a fragilidade, né, da pessoa de repente tentar contra a própria vida, nós podemos pensar que pensar em morrer, pensar em morte não é algo comum. Isso já indica que a pessoa está em sofrimento. Quando a pessoa manifesta algo, algumas frases do tipo, está muito mais do que claro que a pessoa está em sofrimento. Porque aquele mito de que só quer chamar atenção, isso precisa ser totalmente tirado da nossa sociedade. Porque a pessoa, se ela quiser chamar atenção, ela tem outros recursos para chamar atenção. E não exatamente com a morte. Ela pode até estar querendo chamar atenção, porque o ser humano é capaz de tudo. Porém, percebam que chamar atenção acerca de um tema tão frágil, que é a vida, que é o viver, então indica que realmente essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa de um tratamento, né? O fato é que todo sofrimento ele só é insuportável quando ele não é cuidado, porque quando ele é cuidado, quando é olhado, ele consegue sim ser sanado. Quando nós falamos de comportamento suicida, nós falamos em fatores de risco, né? Nós não vamos entrar muito nesse tema, porque essa palestra ela tem um intuito mais motivacional, mas não podemos deixar de falar acerca de sinais e também de algumas estratégias de ajuda. Porque o suicídio é um evento multicomplexo, ele é multifatorial. Mas nós podemos ter alguns sinais que podemos tomar algumas atitudes enquanto pessoas, enquanto seres humanos, para ajudar a pessoa que está em sofrimento. Então, por ela ser uma trajetória complexa, mas muitas vezes ela consegue dar alguns sinais. Então, nós podemos pensar como sinal de alerta. Sinal de alerta é aquela pessoa que já tentou. Porque geralmente, toda a estatística mundial, não só no Brasil, ela mostra que assim, as pessoas que tentam, ela tem 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. E ela tem muito mais chance de chegar ao êxito dessa tentativa contra a sua própria vida. Outro fator que nós podemos chamar, que é um fator que nós precisamos chamar a atenção, é aquela pessoa que ela é impulsiva, aquela pessoa que age e depois pensa, ou muitas vezes não pensa, apenas age, que é que nós chamamos de comportamento impulsivo. Eu elenquei aqui alguns fatores que nós chamamos de fatores de risco e os gatilhos que podem desencadear algum comportamento contra a própria vida. Então, o que chamamos de fatores de risco? Algum tipo de transtorno psiquiátrico, hoje em dia muito a depressão, né? Pessoas também extremamente ansiosas, o que nós chamamos, já foi dito, a impulsividade e outros transtornos mentais. Como gatilho também, aquela pessoa que vem de uma separação conjugal, ou alguma perda financeira, ou perdas financeiras, perdas de emprego, algumas perdas que impactou muito a emoção daquela pessoa, ou pessoas que acabam tendo mais influência por álcool ou algum tipo de substância que tira o seu equilíbrio. Lembrando que não é apenas a pessoa que que faz uso contínuo de alguma bebida, porque muitas vezes a pessoa impulsiva, ela não bebe constantemente, ela não é necessariamente que nós chamamos de alcoólatra, mas por ela ser impulsiva, ela pode algumas vezes não ter o controle da bebida, e aí justamente nesse momento, pela alteração psíquica que a substância causa, ela também fazer algum ato
contra ela mesma. Então, é o que nós chamamos de fatores de risco e de gatilhos aí, apenas no intuito ilustrativo de chamar a atenção se você conhece ou se você convive com alguma pessoa que tem o que nós chamamos de fatores de risco. E se essa pessoa é uma pessoa de risco e teve algum evento em sua vida que nós chamamos de gatilho, já é para prestar atenção, digamos que 2 vezes no comportamento e nas atitudes de um modo geral desta pessoa. Então, quem está em risco? Isso que já foi que foi elencado, principalmente mudanças do comportamento, lembrando que não é só a pessoa que está triste ou chorosa, porque muitas vezes a pessoa que comete o ato contra ele mesmo, ele não está demonstrando sinais clássicos, muitas vezes não está demonstrando os sinais tão notórios. Então é interessante perceber mudança no comportamento. E principalmente pessoas que não têm vínculos, pessoas que não têm filhos, pessoas que vivem sozinhas, ou aquilo que já foi falado anteriormente, pessoas que se separou e não se adaptou à nova vida de viver só. Então é uma combinação de sentimentos, né? As pessoas acabam vivendo um turbilhão de sentimentos, mas tem alguns que chamam também bastante atenção, que é o sentimento de desamparo, sentimento de desespero e o sentimento de desesperança. O que seria o desamparo? A pessoa que não se sente amparada por nada. Por isso que aí vem a importância da sociedade, da atenção para perceber esses sinais, entender, desmistificar um pouquinho esse tema, entender esses sinais e principalmente tentar mostrar para o outro que ele não está sozinho. Nós não vivemos sozinhos. Nós podemos não ter o apoio o tempo todo e nem no momento que mais necessitamos. Mas nós podemos sim pedir recursos, pedir apoio. Quando também percebe que a pessoa está totalmente desesperada. Isso muitas vezes dá para ser evidenciado pelo comportamento, pela fala, alguns sinais clássicos. E quando nós falamos da desesperança, é aquela pessoa que não crê mais em nada, que não tem esperança no futuro, a pessoa pouco fala do futuro, a pessoa acha que não vai dar certo, é aquele pensamento mais pessimista. E esse pensamento, como o nosso pensamento, ele é um ensaio da ação, como já dizia o nosso Freud, o pensamento, a pessoa acaba demonstrando o que ela pensa através da fala, através das suas ações. Então, muitas vezes dá para perceber sim. Então, fica aí como sinal de alerta quando a pessoa está em sofrimento, quando essa dor, quando nós falamos de sofrimento psíquico, esses incômodos, e você percebe que para a pessoa aquilo parece insuportável. Aquilo parece sem saída. E se tiver o agravante da impulsividade no comportamento dessa pessoa, é realmente um sinal de alerta extremo, né? De perceber as ações e de tentar estar no amparo, na atenção, no ouvir, né? De perceber. Como detectar? Olhando, observando, né? Como já foi dito, muitas vezes a pessoa demonstra no comportamento ou na sua fala, né, com sinais de que ela não tem muita pretensão com o futuro, não tem muitas motivações de viver, então já é de ficar atento, né? A pessoa não tem planos, então são sinais aí de prestar bastante atenção. E o que fazer? Como ajudar? Pergunte, se aproxime e pergunte se a pessoa quer falar. Muitas vezes as pessoas não falam, não se aproximam, não perguntam porque não sabem o que fazer. Obviamente que tem os profissionais adequados para cuidar, mas você sabe prestar atenção que a pessoa está em sofrimento, isso já é poder ajudar. Isso já é um sinalizador. Se você consegue perceber, já é um sinal de que você pode ajudar. Você pode auxiliar a salvar a vida dessa pessoa. Não precisa dizer frases, né, de efeito, não precisa dizer frases para tentar ajudar a pessoa, porque muitas vezes isso, como eu acabei de falar, é de um profissional específico, mas simplesmente o fato de se aproximar, de perguntar, de demonstrar atenção, de ter uma escuta cuidadosa e respeitosa, você já está ajudando e muito, principalmente sem julgamento. O fato é que sempre há possibilidades de restabelecer esse equilíbrio psíquico, sempre há possibilidades de tratamento e
de salvar vidas. Então, a minha contribuição da parte da psicologia é no sentido de realmente de chamar a atenção para algum comportamento de risco, situações de risco, chamados também de fatores de risco, e também onde nós podemos ajudar, se aproximando, olhando e prestando atenção. Lembrando que a nossa mente, ela se desenvolve através da capacidade de compreender e de compensar as nossas falhas. Então, nós podemos sempre nos ajudar e ajudar as pessoas. O equilíbrio ele é possível. E o que fazer? Seja bom ouvinte, preste atenção na dor. A dor do outro é sempre diferente da nossa, porque o ser humano é único, é exclusivo, tem a sua individualidade e seus traços totalmente diferentes dos nossos. Então, preste atenção às dores, aos medos, não justifique, não dê conselhos, não compare e principalmente não julgue. E dar esperança sempre. O importante é que sempre há possibilidades. E para fechar, só mais um comentário que realmente toda a sociedade precisa estar engajada nessa temática de prestar atenção ao outro, de prevenção e de cuidados com a saúde. A questão do suicídio é uma problemática mundial, é problema de todos e não é só apenas prerrogativa de profissionais da saúde. Toda a sociedade, é uma questão de saúde pública, mas toda a sociedade precisa saber que depressão não é frescura, que sofrimento são distintos e que as pessoas sofrem por motivos que muitas vezes nem ela entende, quem dera o outro. Então, é prestar atenção, é estender a mão e principalmente saber que há possibilidades. Não existe uma receita pronta, nunca haverá. Uma receita pronta nem no âmbito corporal e nem tampouco no âmbito mental, mas o que dá para garantir é que há possibilidades. O fato é, encerrando aqui a minha fala, apenas deixando essa reflexão que viver dá trabalho, mas vale a pena viver. Muito obrigada pela atenção. Muito importantes as palavras da professora Giselda. Jamais esqueça, se você precisar, peça ajuda. Chamamos agora nosso próximo convidado, o médico psiquiatra Dr. César Vasconcelos, que nos esclarecerá acerca da síndrome de burnout. Para iniciar a nossa conversa, eu pergunto desde já, Dr. César, do que se trata a síndrome de burnout? Muito bem, muito obrigado, doutor Covino, obrigado pelo convite da Academia de Polícia do Estado de São Paulo para essa participação. É com prazer que eu estou aqui com vocês. E realmente a síndrome de burnout, ela tem uma característica em que, primeiro de tudo, são sinais e sintomas que uma pessoa apresenta e que caracterizam alterações na saúde. A síndrome de burnout também é chamada de síndrome de esgotamento profissional. Burnout significa, em inglês, queimar completamente, quer dizer, alguma coisa que deixou de funcionar por exaustão. Ela foi descrita pelo Herbert Freudenberger, um psicanalista norte-americano, que ele percebeu nele mesmo, em 1970, então a definição, ele percebeu que sofria disso, a definição, então, é um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Essa é uma característica da síndrome de burnout, né? Tem várias causas, um estresse que se prolonga por muito tempo, gerando esgotamento emocional e físico, quando há um estilo desgastante de trabalho e relacionamento com as pessoas em geral, podendo incluir a família, mas em geral é o trabalho dessa pessoa, mas a família pode estar junto ali com algum tipo de estresse. As pessoas que mais sofrem dessa síndrome do esgotamento são aquelas que têm muita ligação com as pessoas, né, de uma forma muito frequente e muito próxima, no caso até dos policiais, ou da equipe que trabalha em polícia civil. Acontece, então, com os profissionais de serviços, cuidadores, é mais comum aí nos médicos, enfermeiros, advogados, nos policiais. Ainda um pouquinho mais sobre as causas da síndrome do esgotamento, a gente pode pensar que tem muita exigência, muita tecnologia, muito celular, muito iPad, muito, né, e-mail e WhatsApp, enfim, a gente fica conectado. Isso pode ser um certo estresse e algumas vezes até bom desligar disso em algum momento aí.
A competitividade também muitas vezes é desleal e impiedosa, então, na realidade, nós não fomos criados por Deus, eu creio, não. A gente não foi criado para competir, foi criado para compartilhar. Mas a competição é uma realidade, né, da sociedade que a gente vive e ela favorece realmente o esgotamento. Muitas pessoas têm uma urgência na produção e na conquista de algo exigidas pelas empresas ou pela própria pessoa, pessoas que são muito, muito severas com elas mesmas, né? Então se favorece um esgotamento. Aquele senso de ter que fazer rápido, pessoas que têm trabalhos com prazos apertados e assumiu muita coisa, pessoas perfeccionistas, chefes perfeccionistas ou ditadores, muito controladores, favorecem um burnout nos seus colaboradores. A mídia propaga um sentimento de felicidade atrelado a conquistas materiais, isso também exige, a pessoa começa a achar que ela tem que ter aquele carro, aquele relógio, aquele celular, porque todo mundo tem, isso é um sinal de status, enfim. O sucesso profissional exageradamente anunciado como unidos a ganhos financeiros, problemas no casamento, na família nuclear, né, família onde a pessoa vive ali com seu cônjuge, com seus filhos, ou se vive sozinho com a sua solidão, ou também, às vezes, problemas na família de origem, né, da onde a pessoa veio. Então, pode ter aí um irmão com problema com dependência química, outra irmã que está separando, ou a mãe com uma doença crônica. Então, são essas causas que vão juntando, e você vê que algumas pessoas podem ter realmente um acúmulo de causas. Também, ainda dentro das causas do esgotamento, o desejo de ser melhor que todos, como eu falei, pessoas muito perfeccionistas, que têm autoexigências severas, sentir-se bem consigo somente na dependência de realizações e sucesso profissional, necessidades fortes de reconhecimento pelo trabalho efetuado, necessidades exageradas, meio obsessivas de algumas pessoas. A tendência de fazer tudo sozinho, muitas vezes dormindo pouco, por estender o horário de trabalho à noite, a pessoa não cuida bem da sua alimentação, um dia come mal, um dia não come, um dia come fast food, um dia come tarde da noite, então isso vai estressando o cérebro também. Prejuízo no tempo de estar com a família, às vezes o trabalho tira essa conexão com a família, isso vai minando também não só a estabilidade emocional da família, mas como a pessoa vai ficando mais sozinha, porque está sendo muito exigido no seu trabalho. Também alguns não têm nenhum lazer, não têm nenhum hobby, então isso faz falta para que a pessoa possa ter um relaxamento, né? um descanso. Então é importante entender de que não é que a pessoa com esse esgotamento seja fraca, né? Com a síndrome do esgotamento ou síndrome de burnout. As exigências de fora e muitas vezes de dentro delas mesmas é que podem ser exageradas, demasiadas. A pessoa com essa síndrome vai evitando encarar os problemas de saúde que surgem, muitas vezes, vai adiando resolver, ela fica muito focada no seu trabalho, às vezes passa a evitar contatos sociais de lazer, porque está muito focada no trabalho, e nesse isolamento ela fica agarrada com os seus e-mails, respondendo mensagem de celular, e até pode surgir aí um estado depressivo, com um desânimo, cansaço, exaustão, um cansaço mesmo dormindo a noite toda e desesperança. Então, sendo o esgotamento, esse conjunto, né, de fatores que podem levar a pessoa a ter, como a palavra diz, um esgotamento. Dr. César, por favor, esclareça por que razões a síndrome atinge algumas pessoas e não outras submetidas às mesmas condições. Olha, realmente a gente sabe em medicina que os mesmos eventos traumáticos produzem resultados diferentes em pessoas diferentes. Então, a gente vê numa família, por exemplo, você tem ali a morte de um parente, então vai ter um membro dessa família que vai ficar no desespero, vai ficar numa agonia, vai ficar numa ansiedade incrível, pode entrar num quadro depressivo, e essa mesma morte desse parente vai não produzir esses sintomas em outro familiar, porque algumas pessoas têm mais resistência, têm mais resiliência, podemos usar essa palavra mais moderna, algumas pessoas têm mais recursos psicológicos para lidar com situações traumáticas, com perdas, do que outras pessoas. Algumas pessoas são mais vulneráveis aos eventos estressores e outras são mais resistentes, né? Isso é uma questão que tem... Os neurocientistas falam que até 40% pode ser uma coisa genética, alguns herdam de forma genética,
até 40%, 45% essa resistência ou não resistência. Mas o resto é aprendido com a vida, especialmente nos primeiros anos da vida, a pessoa vai desenvolvendo ali uma capacidade ou de enfrentar os sofrimentos da vida de maneira mais resiliente, mais forte, com mais resistência, ou sucumbe mais. Então tem não é só a genética, mas também não é a epigenética, que são os fatores ambientais que influenciam na maneira como o gene atua, mas tem essa característica que é uma coisa que tem muitas perguntas na ciência, por que alguns são mais resistentes que outros, né? Mas realmente, então, se essa pessoa que está enfrentando uma situação de estresse, ela tem esse perfil de vulnerabilidade, ela tem uma genética que joga contra, vamos dizer assim, ela já teve vários traumas aí importantes na vida e ela não tem muitos recursos ainda, não aprendeu a usar alguns recursos de defesa psicológica, então ela pode ter mais esgotamento, mais sofrimento e mais alguns transtornos mentais por conta desse estresse. Dr. César, imagino que todos devem estar se perguntando como se pode fazer a prevenção da síndrome de esgotamento. Olha, a prevenção, realmente, eu vou mostrar aqui um slide que vai deixar bem claro isso. Em medicina tem até uma frase que diz assim, de que mais vale 1 grama de prevenção do que 1 quilo de tratamento, né? Então, para prevenir essa síndrome de esgotamento, primeiro, evitar que o funcionário se sinta coagido, pressionado por normas políticas severas. Normas e políticas severas. Então, valorizar a função que a pessoa exerce, porque a pessoa trabalha para uma missão importante, no caso policial, seja qual for a área dele, né, seja um escrivão, seja um delegado, enfim, ele tem uma missão muito linda, né, que é proteger a sociedade, que é procurar fazer uma justiça, né, vamos dizer assim, em relação à violência e tudo isso. Então, é uma missão muito... A pessoa precisa pensar nisso, não desvalorizar aquilo que faz no seu profissão. Também promover valores humanos no ambiente de trabalho, lembrando que as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que alvos, do que relatórios, né? Por exemplo, as pessoas perfeccionistas, que podem ter um estresse importante, elas geralmente colocam as coisas na frente das pessoas. Então, cada colaborador deve pensar que seu valor como pessoa é dado pelo Deus Criador e que é possível não ter retorno positivo por palavras amáveis dos colegas e chefes, não porque o trabalho executado não é bom, mas porque a pessoa pode estar em meio de outros que são chefes, às vezes, exigentes ou legalistas ou pessoas complicadas que, por isso, não valorizam os esforços que ela faz. Também é importante a pessoa, para a prevenção do esgotamento, ela ter amigos, pelo menos 1, 2 amigos ali com quem confidenciar problemas pessoais. Isso é uma coisa muito importante, porque não é muito raro a gente encontrar pessoas que têm uma solidão e que têm uma dificuldade de encontrar alguém em quem possa confiar para abrir questões muito íntimas, né? Até no passado, quando apresentei a palestra para a academia, falei sobre suicídio, realmente é alto o índice de suicídio no meio de policiais civis, assim como até no meio médico também. Por exemplo, nos Estados Unidos, a cada dia, um médico se suicida, né? Então, ter amigos ajuda a abrir o coração, ajuda a pessoa a falar, ajuda a buscar numa hora difícil. Também a pessoa precisa se tornar responsável pela saúde dela e evitar desenvolver o burnout através de colocação de limites, aprender a colocar limites para as exigências que são exageradas, vindo da pessoa de casa mesmo, ou no trabalho, sem medo de ser criticado, porque a consciência vai estar tranquila, né? Se é um bom profissional, vai estar com a consciência tranquila, que está fazendo o seu dever, lembrando que sempre vai ter críticos desagradáveis. Eu penso que tem mais alguma coisa aqui. Tá, então é basicamente isso, né? A pessoa se tornar responsável pela sua saúde, abrir o coração, não deixar acumular tensões emocionais que ela não está encontrando um canal de manifestação disso, porque, no mínimo, ela vai ter alguma doença psicossomática. Tem até uma frase de um professor da Universidade lá de Federal do Ceará, em Fortaleza, o Dr. Alberto Barreto, que é o pai da terapia comunitária, ele disse uma frase muito interessante, fala assim: e se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca
cala, os órgãos falam. A gente está falando de doença psicossomática, né, que é uma doença que tem muitas causas, uma doença física e que tem muitas causas no estresse emocional. E ajuda a prevenir doença psicossomática. Uma das coisas é a pessoa aprender a desabafar, a falar, a expressar sua dor. E por isso é importante ter um amigo com quem possa ter esse contato, ou quem sabe até um profissional em saúde mental para ajudar a não ter um burnout. Dr. César, por favor, diga-nos alguns passos que as pessoas acometidas da síndrome do burnout podem praticar para melhorar. Pois não, estou Corvino. Olha só, é importante priorizar a família. Eu tenho um pensamento seguinte, eu sou um profissional cristão, então eu penso que o número 1 na minha vida, na nossa vida, é a relação com a divindade, com Deus, o desenvolvimento da espiritualidade. Número 2 é a família. Número 3 é o trabalho. Então, priorizar a família, ou seja, não deixar que problemas no trabalho constantemente tirem a pessoa do convívio com o cônjuge, com seus filhos. Se o esposo ou a esposa não é egoísta, se não é carente, dependente, se não é uma pessoa sugadora, né, então, geralmente, ela vai ser de grande ajuda, apontando para o companheiro, a companheira, as áreas da vida que a pessoa precisa descansar, colocar limites, cuidar melhor de si mesmo. Então, é importante escutar esse familiar, né, esse feedback que o familiar vai dar, porque, geralmente, o familiar que tem amor por você, pelo indivíduo, ele conhece bem esse indivíduo e analisa de fora, e então pode dar uma opinião que vai ser valiosa. Então, escutar esse familiar. Então, convivência com o familiar e ouvir o que esse familiar tem a dizer, do que pode ser importante para um descanso. Também não ter medo, aprender, né, a não ter medo de dizer não. Para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras pessoas isso é mais difícil, depende do perfil, do temperamento. Então, não tente ser tudo o tempo todo para as pessoas, isso é impossível fazer isso e não ter esgotamento, né? Não se pode fazer isso e manter a saúde mental e o equilíbrio emocional, porque a gente não pode, nós não somos deuses, né? Então, é também importante pensar que a pessoa tem o direito de descansar, de passear, de ter um hobby, de ter a sua privacidade. Muitas vezes a pessoa vai descobrir, né, porque tem muita gente que tem muita emergência, são procuradas de forma emergencial, e aí tem horas que você vai precisar aprender a dizer não, claro, dentro de uma situação que cabe dizer não, e vai ver que essa pessoa que te procurou e que falou, preciso da sua ajuda, só você pode me resolver. Às vezes é um parente, pode ser até um parente, pode até não ser no campo na esfera profissional. Mas se você está no seu limite, se você está no esgotamento, ou não quer entrar no esgotamento, e você realmente não tem condições de atender, então não tenha medo de dizer não, olha, eu não posso resolver agora, quem sabe amanhã eu posso. E muitas vezes você vai descobrir que no dia seguinte ou 2 dias depois, quando você estiver contato com essa pessoa, e aí, como é que foi aquela questão, se você ainda precisa de ajuda, e ela fala assim, consegui sim, poxa, legal, eu sei que você não podia me atender, mas eu consegui fulano de tal que me ajudou, tal, tudo ótimo, muito obrigado. Né? Então, a gente vai descobrindo que, ao colocar limites, as soluções podem surgir de outras pessoas e de outros canais, e não só da gente, né? Porque se a gente achar que é só da gente, pode ser uma coisa muito estressante. Também a autoproteção, precisamos proteger a nós mesmos contra as pessoas com quem a gente se relaciona no dia a dia, no trabalho, na família, na comunidade que você convive, que pode ser pessoas espaçosas, pessoas controladoras, pessoas manipuladoras, né? Pessoas que a gente fala na gíria que não tem desconfiômetro, parece que querem nos usar como se nós fôssemos mordomos delas, né? Então, colocar limites para essas pessoas, porque usar uma pessoa é abusar, né? Então, temos que evitar isso e ter coragem, humildade, mas firmeza, né? Eu tenho um livro muito lindo que chama-se O Amor Tem que Ser Firme, né? Então, colocar essa firmeza, porque essas pessoas, às vezes, não fazem isso por maldade, não, ou intencionalmente, né? Dolosamente. Às vezes fazem isso porque é um perfil, já que aprendeu aí, mal aprendido, por sinal, né? Na sua família de origem, e aí começa a viver a vida profissional meio que querendo usar as pessoas. Então, temos que nós temos o direito de colocar limite para essas pessoas para nos proteger. Eu acho que eu tenho uma outra informação também. Então, olha só,
Se a pessoa sente que tem algum chefe ou colega que parece ter alguma coisa contra você, mas que não fala disso, ficando uma coisa velada, né? Já acontece no trabalho isso, né? Tem uma coisa ali meio pegando mal, tem uma situação mal resolvida. Então, procure conversar com esse indivíduo, seja seu colega, seja seu chefe, abra seu coração com sinceridade, com humildade, com verdade. Deus vai ajudar nisso aí, vai fazer justiça. Quer dizer, você tem o direito de falar, mas não fale tudo, de tudo sobre a sua vida se faltar confiança nessa pessoa com quem você vai ali falar alguma coisa. Você vai ter que limitar o que você vai dizer. Mas fale do que incomoda nesse relacionamento com essa pessoa e ofereça o desejo de harmonia, né? Isso é o máximo que você pode fazer e é o mínimo que deve fazer. O resto realmente vai ser com outra pessoa, que se ela quiser e for humilde, então vai procurar acertar as coisas entre você e ela de uma forma positiva. Isso é muito importante para aliviar um fator que pode gerar estresse no trabalho, né? Então é isso, doutor Corvino, o que eu tinha para falar. Doutor César, muito obrigado pela sua valiosíssima participação. Com a sua autorização, disponibilizamos aos interessados seu endereço eletrônico, onde poderão encontrar diversos trabalhos sobre saúde mental. O senhor tem uma vez mais a palavra para suas considerações finais. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mais uma vez aí ao convite, doutor Marcelo fez esse convite aí da Marcelo dos Santos, junto com a Escola Giselda. Agradeço à diretoria da academia pelo convite, pela confiança. E realmente, olha, eu quero deixar uma palavra final para todos vocês que participam da academia, e especialmente aqueles que participam na frente de batalha, vamos dizer assim, né, com a situação de violência e tudo isso. Cuidem de vocês também, né? Procurem pensar no estilo de vida que vocês estão levando. Estilo de vida significa um monte de coisa, significa o que você come, a hora que você dorme, se hidrata esse corpo com água, se pratica exercício físico, como é a relação familiar, como é a sua espiritualidade, como é a sua relação com seus colegas. Então, procure ajustar o seu estilo de vida, não fique adiando marcar uma consulta para fazer um check-up médico, vai e faça, né? Está com algum sintoma, não fique também adiando, procure ter uma consulta médica, primeiro um clínico geral, medicina interna, para fazer uma avaliação, pelo menos uma vez ao ano, e priorize, como eu falei aqui, a sua família, né? Claro que às vezes é muito difícil isso, que algum de vocês tem que sair de madrugada para fazer algum tipo de ocorrência e tal, mas dentro do possível também coloque limites para você mesmo, né? Pode ser que seja uma pessoa meio workaholic, né? Uma pessoa que tem uma certa compulsão para o trabalho. Então, cuidado com isso, porque às vezes você pode dar uma desculpa para você mesmo, achando que é o trabalho que está te pedindo, mas é você que está realmente com uma exigência severa e que não se permite ter um descanso. Então, realmente, a atividade física, né, não ter uma vida sedentária, aeróbica, especialmente caminhada ao ar livre, no meio da natureza, o uso da água pura ao longo do dia, se hidratar bastante, uma alimentação em horários regulares, um sono, se possível, regular, claro, depende do seu trabalho aí, desenvolver a espiritualidade, conviver com seus filhos. Então, isso é mais convívio com natureza do que em ambientes artificiais como shoppings, né? Sempre que possível, vá para o meio da natureza, isso é extremamente terapêutico, né? Então, mas o importante é isso, você tem nas suas mãos essa responsabilidade de cuidar da sua saúde, de cuidar dos seus relacionamentos, e se você não está conseguindo por alguma razão, procure ajuda, porque tem ajuda, seja médica, seja psicológica, seja espiritual, seja de um professor de educação física, seja de uma nutricionista, para que o seu corpo funcione bem e, portanto, o seu cérebro funcione bem, e aí você pode ter uma prevenção de não só da síndrome de burnout, mas até das complicações dela, como, por exemplo, depressão e outros transtornos. Então, mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Doutor César, muito obrigado. Neste momento, em nome da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo, queremos agradecer ao brilhantismo dos nossos convidados, ressaltando o aspecto preventivo do nosso programa,
que, para muito além de uma abordagem de suicídio, tem como foco de preocupação a valorização da vida. Jamais esqueçam, se você precisar, peça ajuda.